Fala galera, e aí, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou contar pra vocês por que o nome da nossa loja é Divina Providência. E também falar um pouco de tudo que eu passei pra chegar até aqui. Não que eu seja já um grande sucesso, ainda não. Mas é bem interessante a história, acho que também de motivação aí pra galera. Beleza? Tudo começou quando o papai estava desempregado. Eu sempre fui muito para uma comunidade católica chamada Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E aí, na época, eu lembro que eu fui pro retiro de carnaval com uma caravana que saía aqui do Rio, chamada Divina Providência. Tá bom, passei o carnaval lá no retiro, muito bom, como sempre. Quando a gente voltou, todo mundo ficou falando no ônibus, né, no caminho vindo, sobre as coisas que foi rezar, essas coisas assim. Aí eu fui e falei lá na frente do ônibus, falei que tava indo rezar pela situação financeira dos meus pais, porque meu pai tava desempregado e tal, não sei o quê. A moça, quando eu sentei, foi lá e falou comigo pra que eu fizesse jejum de carne na quaresma. Que, pra quem não sabe, quaresma, inclusive tá chegando, é o período que antecede a Páscoa, que a Igreja Católica faz alguns sacrifícios, né? Detalhe, não tô aqui pra converter ninguém, tô falando da minha experiência e da minha família, beleza? Então, quando eu tava vindo, eu liguei pros meus pais e falei pra minha mãe que ia levar a Graça pra casa. Quando eu cheguei, eu falei com os meus pais pra gente fazer, na quaresma daquele ano, jejum de carne, que era muito poderoso, né? E oferecer pra Deus isso. Então, a gente ficou todo o período da quaresma comendo só peixe e ovo. Não comíamos carne vermelha, nem frango. Foi bastante sacrificante, porque realmente nem presunto, nada, muito difícil. Mas a gente manteve esse propósito. Além disso, meu pai com a minha mãe, de manhã, rezavam junto com o Padre Marcelo, numa rádio. E quando eu chegava da escola, eu não sei se eu tava na faculdade, acho que eu tava no segundo grau, saindo do segundo grau, alguma coisa assim, não me lembro. Quando eu chegava, à tarde a gente rezava junto, 3 horas da tarde, o terço da Divina Misericórdia. Por quê? Existe uma devoção também na Igreja Católica à Divina Misericórdia, que é o quê? 3 horas da tarde é a hora que Jesus morreu na cruz, lá na Sexta-feira Santa. Então, 3 horas é o ápice da misericórdia do Senhor. A gente acredita que Jesus apareceu para Santa Faustina com uma imagem, um lado jorrando sangue e um lado jorrando água, que é a imagem de Jesus misericordioso. Bota aqui na edição, que justamente faz parte da nossa logo. Vou explicar. Jesus apareceu para Santa Faustina e disse que tudo que a gente pedisse às 3 horas da tarde, ele nos concederia. Então existe um terço que a Igreja Católica reza, a Igreja do mundo inteiro reza junta, 3 horas da tarde, o terço da Divina Misericórdia. Eu, minha mãe e meu pai, todos os dias rezávamos juntos esse terço na Canção Nova ou na Rádio Catedral do Rio, pedindo a Deus uma providência para a situação financeira do meu pai. Nesse terço, a gente repete: Jesus, eu confio em vós, em determinado momento do terço. Teve um dia que meu pai saiu de casa de manhã para comprar legumes para mim, e antes dele sair de casa, ele rezou com o Padre Marcelo de manhã, que era 10 horas da manhã, e no final o Padre Marcelo falou assim: homem, sai de casa repetindo: Jesus, eu confio em vós. Aí já é a primeira coincidência, né? Que não é coincidência, é providência. Por quê? Jesus, eu confio em vós, é a mesma coisa que a gente repetia no terço às 3 horas da tarde, beleza? Então meu pai saiu de casa naquele dia repetindo: Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. E aí meu pai foi lá nesse hortifruti e falou que o sonho dele era ter um hortifruti igual aquele. Só que era assim, praticamente impossível. Ele tava cheio de dívida e não tinha emprego. Então como ele ia abrir um hortifruti? Aí ele falou isso pro cara que tava no caixa. E aí o cara era o dono daquele hortifruti. E aí ele foi e falou pro meu pai assim: olha, eu tenho um lugar muito bom que dá um hortifruti maravilhoso. Você quer ir lá ver? Aí meu pai: quero. Não tenho nada a perder mesmo.
pegou e entrou dentro do carro com um homem. Um homem que ele nunca tinha visto na vida, não conhecia esse cara. E aí ele levou meu pai lá em Belford Roxo, no Jardim Gláucia, e era uma loja de móveis, mas num lugar muito populoso, muita gente. Claramente era um bom ponto. E aí o cara falou, aqui essa loja de móveis é do meu irmão, não sei o que, se você quiser, pode montar um hortifruti aqui. Ah, detalhe, volta. Quando meu pai entrou no carro, eram exatamente 3 horas da tarde. Tadá! Segunda coincidência. E aí meu pai foi e falou, posso ir rezando, terço e tal, porque aí ligou o rádio na Catedral FM e aí foi rezando até lá o terço da misericórdia. E aí, chegando lá, meu pai amou o local, realmente era um lugar muito bom para se abrir um hortifruti. E aí o cara falou, beleza, você pode montar aí um hortifruti, mas aí meu pai falou, cara, como eu vou montar um hortifruti? Eu não tenho dinheiro, eu só tenho dívida. E aí o cara falou, o cara que nunca tinha visto meu pai na vida, falou, eu monto pra você, você trabalha e me paga. Cara, tipo assim, um anjo, né? Uma pessoa que nunca tinha visto, não conhecia a gente, foi, e minha mãe super desconfiada quando meu pai chegou em casa contando. E aí meu pai foi, acreditou, não tinha nada a perder. Eu sei que o cara montou um hortifruti lindo na época, né? Hoje tem bastante hortifruti e tal, bonito, mas um hortifruti extremamente estruturado, com muita variedade. O negócio era que meu pai daria o carro que ele tinha de entrada e depois ia trabalhando e pagando o cara. Mas, cara, muito surreal isso tudo de boca, sabe? Uma providência divina, sabe? Porque quem é que ia fazer isso, sabe? E o principal, adivinha? Domingo de Páscoa a gente inaugurou o hortifruti, que é justamente quando acaba o jejum de carne da quaresma. Tipo, pra Igreja Católica é o momento uau, sabe? Tipo, é a festa. Porque é quando Jesus ressuscitou e tal, então assim, tudo seria em vão se não fosse o grande domingo de Páscoa. Então é assim, a explosão, sabe? O momento de maior festa, tudo na igreja é maravilhoso na época de Páscoa. Então assim, o primeiro grande milagre da nossa vida foi esse e é uma providência tremenda. Aí, poxa, qual vai ser o nome, né? Aí eu falei, não, o nome vai ser Divina Providência, que eu te falei. Tipo, que eu lembrei da caravana Divina Providência, que eu fui pra Canção Nova. E porque de fato foi, né, uma divina providência, assim, foi de Deus. Colocou esse cara na vida do meu pai. Hoje a gente nem tem mais contato com ele. Ele só entrou pra isso na nossa vida mesmo. E aí meu pai trabalhou muito, meu pai, minha mãe e meu irmão no início, porque eu fazia faculdade. Eu tava entrando na faculdade. E aí tudo que a gente conquistou ao longo desses anos foi graças a esse hortifruti. E tem várias histórias de superação, assim, ao longo dos anos com o hortifruti. Porque depois de tudo isso, eu fazia faculdade, né? Eu sou farmacêutica, mestre em patologia humana. Quando eu tava no doutorado na UFRJ de farmacologia e química medicinal, eu saí porque meu pai tava montando uma peixaria e aí eu não tava feliz com essa questão da área acadêmica, da pesquisa aqui no Brasil, acho que é desvalorizado. Falei, cara, eu preciso ajudar meus pais, acho que eu vou sair da área da saúde, da área acadêmica e vou trabalhar no comércio. E aí eu fui trabalhar com meu pai e foi aí que deu início na minha vida entrar no ramo da peixaria. E aí foi muito bom, conseguimos lá a peixaria. E uma outra coisa muito marcante, assim, que eu lembro, é porque, assim, são 3 partes, assim, que eu acho super interessante da nossa história. A abertura, a segunda parte, que no meio de tudo isso, abriu um concorrente, tipo um quarteirão do lado do nosso, e um concorrente super maluco, sabe? Ele passava com um carro de som na nossa porta, o funcionário bebendo, e aí se a gente botasse no nosso carro de som chuchu a 99 centavos, 10 minutos depois ele vinha chuchu a 89 centavos. E foi mais de um mês nessa guerra. Só que meu pai é muito querido no Ceasa, e aí as pessoas começaram a dar mercadoria pro meu pai batalhar e brigar com esse cara no preço, né? Cara, eu sei que tinha dias que eu subia pro escritório e chorava pedindo a Deus, porque a gente só tinha aquela loja. Se a gente quebrasse por conta de briga de preço com um concorrente, ia ser uma merda. O cara tinha 5, sabe? E aí, eu chorando, aí veio de novo Quaresma. Aí eu falei, vou fazer jejum de carne de novo, porque, cara, esse cara, ele não pode ser tão afrontoso. Eu lembro que no primeiro dia, quando ele inaugurou, ele colocou 5 carros de som cruzando na favela, maior gritaria. Aí eu,
Caraca, aí sabe o que eu coloquei? Botei o meu carro de som com esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Aí, Hortifruti Divina Providência cobre todas as ofertas. Mano, mas ninguém entrava na nossa loja, porque a loja do cara era novidade. Nossa, foi um mês de guerra purinha. Aí eu fiz jejum de carne de novo na quaresma. O que aconteceu? Domingo de Páscoa, a gente tava comprando a loja dele. Entrando pra trabalhar na loja que era do cara, que tinha 5 lojas, mas ele se atrapalhou todo e tal, fazendo essas guerras de preço. Milhões de coisas aconteceram que ele se desestruturou, fechou 2 lojas dele. Não que a gente desejasse isso, não, eu só queria trabalhar e não que a loja do meu pai não fechasse. Cara, eu panfletava na rua, sabe? Nossa, foi muito pesado. Eu sei que fizemos jejum de carne de novo e aí a gente conseguiu comprar a loja do concorrente. Depois de um tempo a gente fechou e ficou só com a do papai mesmo. Só que, assim, o grande é que quando a gente confia em Deus, tipo na Divina Providência, ela nunca falha. Até hoje a loja do papai já passou por vários altos e baixos e tá aí até hoje, sabe? Porque eu acredito que porta que Deus abre, ninguém fecha. É isso. A Divina Providência nunca falha. Mas aí você vai me perguntar, Manuela, e a peixaria, cara? Então, eu trabalhando lá com o papai, né, sabe como é que é família, eu já, brigava e tal, eu tinha umas ideias, ele tinha outra. Aí eu falei, cara, preciso sair. Com um sócio, peguei, saí, comprei a peixaria de Irajá. Começamos a trabalhar, nova, aloprada, fomos e abrimos mais uma loja. O que aconteceu? Deu errado, deu muito errado. Tipo, a loja de Irajá tava indo bem, a gente foi inventar de abrir outra. Foi uma coisa muito ruim, assim, que aconteceu na minha vida, porque depois que eu abri a loja de Madureira, a gente não conseguiu fazer ela dar certo, o aluguel era muito alto, tinha muita camelô, muitas coisas, enfim, inúmeras coisas que atrapalhavam o desenvolvimento da loja. Eu tentei de tudo quanto é jeito, meu pai foi pra lá, me ajudou, era hortifruti peixaria. Eu trabalhei muito, mas muito, sabe o que é muito? Muito, mas eu não conseguia fazer a loja pagar o mínimo das contas. E aí a gente começou a tirar dinheiro de um lado, botar no outro, começou a acontecer milhões de coisas, eu não conseguia dar conta de gerir as duas, e aí muito roubo, muita coisa descontrolada, muitos gastos desnecessários. Enfim, eu sei que a gente arriou as portas e tentou mais uma vez, porque a gente já tinha todos os equipamentos, em uma outra loja, a loja da freguesia, que eu sempre achei um pontaço a freguesia. Só que a gente teve muita dificuldade com os lojistas vizinhos e o condomínio que a gente montou a loja. Eles reclamavam de inúmeras coisas que não faziam nexo perante uma peixaria. Tipo, uma peixaria, óbvio, vai ter cheiro de peixe, não pode ter cheiro de peixe podre, mas vai ter cheiro de peixe. E aí eu tentava me reinventar, tentava fazer tudo que eu podia. Foi quando eu comecei a embalar os peixes a vácuo pra levar pra lá, porque eu pensava que o vácuo ia diminuir o cheiro. Só que nada adiantava, nada adiantava. Os caras só queriam saber de implicar comigo, implicar. Foi punk, pesado demais. E aí eu acordava, tipo, 3 horas da manhã, ia pra loja de Irajá, limpava todos os peixes de manhã que eu achava que iam vender na freguesia, embalava tudo a vácuo, botava no meu carro e ia pra loja da freguesia vender lá. Tentava botar uma placa de preço, os caras não deixavam. Cara, como é que varejo não vai botar preço, sabe, na porta, não vai chamar a atenção do cliente? Não tem como, não vai vender. E aí os caras não deixavam, eu não conseguia fazer. Os clientes adoravam, várias mensagens de clientes, mas assim, era muito estresse para pouco movimento, porque eu não conseguia fazer a loja desenvolver por conta dessas barreiras. E foi aí que nesse meio tempo meu sócio saiu, né? E aí eu fiquei sozinha, minha mãe começou a me ajudar na loja de Irajá, porque eu tava tentando fazer a loja da freguesia ir pra frente. Nisso tudo a gente criou mais de, eu não sei, não consigo nem falar assim, valores de dívida. Eu fiquei devendo água, luz, tudo, água cortada durante meses e meses na peixaria de Irajá. Meu pai tinha que trazer água de Belfor Roxo pra Irajá, porque eu não tinha dinheiro pra pagar água. Eu tive que vender tudo, carro, geladeira, até o filtro soft. Cara, eu perdi tudo. Sabe o que é tudo? Eu morava sozinha na casa que é do meu avô, toda bonitinha e tal. Tive que tirar tudo e fui morar com a minha avó pra cuidar dela, porque ela tava doente na época. Mas aí eu comecei a vir pra cá, pra Irajá, e minha avó mora na Ilha de Guaratiba, é muito longe. Então o que aconteceu? Eu voltei a morar com a minha mãe, com meu pai, e aí eu andava com o carro do meu tio, um Corsa ferrado, sem ar, sem direção, se pôr um calor, porque no Rio de Janeiro o carro sem ar, mano, é bravo. Fiorino, eu ia pra balada de Fiorino fedendo a peixe.
Tem noção? Muito louco. Porque eu não tinha carro, eu tinha que pegar o carro emprestado dos outros. Foi, ó, luta, luta, luta. Fechei a loja da freguesia porque não dava. E aí falei, vou me dedicar na loja de Irajá. Eu e mais uns 3 funcionários. Era só os peixeiros, eu atendendo. Nessa época eu trouxe uma menina, que é a Dai, da loja do meu pai, pra me ajudar. Era eu atendendo no caixa, ó, o dia inteiro, o dia inteiro. Pou. Muito trabalho. Tinha 3 peixeiros, eu acho. Não me lembro. Eu sempre foquei nesse negócio de internet e entrega. Só que eu não tinha movimento pra contratar um funcionário só pra isso. Porque eu não tinha tantas entregas assim. Ainda mais peixe, né? Difícil entregar peixe. As pessoas não têm esse costume. Só que aí, ó, eu ali batalhando por isso. Aí, eu que entregava. Então, eu botei uma menina no caixa e aí ela ficava no caixa e eu fazendo as outras coisas, atendendo. O movimento começou a crescer, né? Porque eu fiquei focada só na loja de Irajá. Cara, foi a melhor coisa, assim, que eu fiz. Ter fechado a outra pra ficar só na de Irajá. Porque desde que eu fiz isso até hoje, não teve um mês que a loja não cresceu, sabe? Quando eu fazia entrega, eu fazia 1, 2... Só que aí tinha dia que eu não conseguia fazer entrega, porque aí eu tinha que fazer alguma outra coisa. Aí o cliente ligava, hoje não vai ter entrega. Então dava uma quebra, né? O meu marketing na época era eu fazia as receitas e postava inscrito as receitinhas. Peixaria tinha o quê? 900 seguidores, coisa desse tipo. Foi indo. Aí teve uma época que eu falei assim, pô, eu tenho que já contratar um motorista. Porque eu já saio muito da loja pra fazer entrega e tô deixando a loja de lado. Só que ainda não tinha tanta, tipo assim, tinha 7, 8 entregas no dia. Mas mesmo assim, eu passava mais tempo fora do que na loja. Aí eu contratei um motorista utilitário e pensei, cara, vou botar Fiorino com um som. Se não tiver entrega, ele fica rodando pelo menos, anunciando que entrega, não sei o quê. Ficamos alguns meses batalhando ali. Tinha 7, 10 entregas. Nessa época eu já comecei a gravar vídeo de receita. Aí fui e fazia os vídeos. As entregas começaram a cair, porque o raio de entrega era muito pequeno, porque era com carro, então não podia ir para bairros mais distantes. Aí eu falei, cara, vou contratar um motoqueiro, seja o que Deus quiser. Pronto. Pô, de 7, 8 passou para 15, 20 entregas. Foi um ano, eu e Jaime, eu divulgando, vídeo. Fomos aumentando a visibilidade da loja aos poucos. Nada disso começou ontem, sabe? E aí, durante um ano, a gente fazendo entrega e tal, veio a pandemia. Aí, filho, quando veio a pandemia, todo mundo só queria entrega. Só que a Manu aqui já fazia entrega. Pois é, a gente já tinha serviço de delivery, então a gente meio que saiu na frente, assim. Eu já tinha um motoqueiro, contratei mais um, explodiu 30, 40, teve dia de ter 80 entregas. Graças a Deus, eu já tinha um motoqueiro, aí a gente criou uma estrutura toda de delivery. Tipo, hoje tem 2 atendentes que ficam no telefone, WhatsApp, tem uma pessoa que só gerencia a pegada do peixe, botar o peixe na sacola e liberar a rota pros motoqueiros. E hoje tem 3 motoqueiros. Olha que loucura! Eu comecei fazendo as entregas. E aí, com isso tudo, teve muita visibilidade nesse serviço online. A pandemia trouxe muito isso. A minha loja já tinha esse negócio de digital. Eu já vinha fazendo isso. Deus ajudou mais uma vez. No momento onde muitas empresas fecharam, a gente acabou contratando mais gente e melhorando um serviço que a gente já fazia e aumentando muito a visibilidade da nossa loja. Aí o que aconteceu? Manuela, e o bar da peixaria? Da onde saiu essa ideia? Então, eu fazia as receitas para ensinar os clientes. Muitos clientes queriam comprar as receitas que eu fazia. Eu falava, cara, não é para vender, é para ensinar vocês a fazer. Aí teve um dia que eu fui ensinar a fazer peixe na brasa na porta da loja. Botei uma churrasqueirinha, eu, meus amigos e meu namorado. Os clientes começaram a querer comprar o peixe na brasa. Eu falei, semana que vem vai vender. Semana que vem vai vender. Aí foi isso. Na semana seguinte eu comecei a fazer delivery de peixe na brasa. E aí eu vi que tinha público pra trazer e sentar na loja, sabe? E foi isso que a gente fez. A gente começou com uma churrasqueira, que era a minha parrilhinha. E aí agora a gente tem 2 bem grandonas. Começou com 2 mesas. Hoje tem 14 mesas e a gente tá fazendo uma obra pra virar de fato um restaurante que vai atender todos os dias e virar um restaurante especializado em frutos do mar aqui no subúrbio.
Então, é isso, pessoal. Com isso tudo, na época que eu falei que me encalacrei toda, pô, fiquei devendo a Deus e o mundo, sabe? Tipo, as pessoas no Ceasa achavam que a gente não ia conseguir pagar, sabe? Mas eu negociei a dívida com todo mundo, eu e meu pai. E aí eu, tipo, pagava R$1.000 a um, R$1.000 a outro. Fui pagando. Vários processos na justiça. Negociamos, né? Pagamos. Tenho que estar terminando agora. Assim, aí eu voltei a morar sozinha, comprei um carro. Hoje temos mais de 15 funcionários, né? Então tinha 3 peixeiros, hoje tem mais de 15 funcionários. E é isso, assim, maior história de superação, maior luta, muito perrengue, muito trabalho, mas com certeza se não fosse Deus, sabe? Nada disso teria sido possível, porque Deus deu força pra gente nunca desistir. Pessoas boas também no nosso caminho, não só pessoas ruins, mas botou muita gente boa. É isso, Deus com certeza providenciou tudo até aqui, sabe? E tá acontecendo todas essas coisas legais que estão acontecendo graças ao nosso esforço, mas com certeza a mão de Deus aí nunca falhou na nossa vida, nunca. É isso. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, pode confiar em Deus, que com certeza Ele vai te ajudar. Tô com vergonha. Então, se você gostou da nossa história, agora vocês já sabem de tudo, tentei resumir. Se você gostou da nossa história, do porquê o nome é Divina Providência e da minha história pessoal, né, de trabalho, Manuela, dá um like, comenta aqui se você já passou por alguma coisa parecida e compartilha esse vídeo com geral, tá? Porque você pode ajudar alguém a criar força aí pra superar um obstáculo, beleza? Beijo!